Os países industrializados, durante o processo de desenvolvimento, primeiro destruíram matas e poluíram rios e lagos. Em seguida, investiram fortunas para recuperar a qualidade das águas. Foi assim em Londres, em Paris, nos Estados Unidos. Hoje, talvez, o planeta não suporte mais este capricho da humanidade. Ou será que ainda é possível primeiro pensar na economia e no crescimento sem cuidar do ambiente natural? Este é o assunto do programa Grandes Temas de hoje, que está começando. Boa noite. O programa Grandes Temas de hoje discute a preservação ambiental. É possível promover o crescimento econômico sem destruir matas, poluir rios e lagos? Quem vai nos ajudar a responder estas questões é o secretário de Planejamento de Tubarão, engenheiro sanitarista Léo Goulart, o procurador da República Darlan Ayrton Dias e a promotora pública do Estado, Valquíria Russir Danielski. Então a primeira pergunta que eu gostaria de fazer a todos é a seguinte: é possível crescer sem agredir a natureza? Boa noite a todos. Pode começar, doutor Valquíria. Boa noite. Na verdade, essa é uma das grandes questões, acredito eu, do desenvolvimento desde pelo menos a Revolução Industrial. Evidentemente que o homem precisa de espaço na natureza para o convívio em sociedade. O grande desafio, inclusive dos órgãos públicos, né, que nós todos aqui hoje representamos, é exatamente a adoção das medidas de proteção para que esse crescimento seja visto não como necessariamente uma competição entre o homem e o meio ambiente, mas uma integração dentro daquilo que a gente chama de desenvolvimento sustentável, que é o que a gente pretende. Doutor Darlan. Bom, o desafio que se coloca para a humanidade é o desenvolvimento sustentável, especialmente num país que precisa se desenvolver para gerar riqueza, gerar empregos como o nosso, que temos uma necessidade maior de industrialização. Esse desafio é colocado todo dia nas discussões da implantação de novas indústrias, minas, mesmo usinas hidrelétricas, etc. Léo Goulart, boa noite. Boa noite. Com certeza isso é possível, pois o homem, desde a Revolução Industrial, vem buscando o desenvolvimento. E esse desenvolvimento, nos dias de hoje, nós temos que ter uma visão, a visão de buscar crescer, vislumbrando o sustentável. Então esse seria o fator que se vê no momento. E que medidas seriam essas para adequar esse crescimento sustentável sem que a natureza seja agredida? Que medidas poderiam ser tomadas pelos empresários, pela comunidade e pelas autoridades? Se me permite, então, acho que começamos por aqui. Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte, sem dúvida nenhuma. Eu acredito que, efetivamente, o equilíbrio a gente vai alcançar a partir do momento que nós tenhamos consciência, educação, principalmente educação, sob o ponto de vista de preservação ambiental, e na hora que nós atingirmos esse patamar, talvez até a atuação dos órgãos públicos, nossa em particular, se torne, se não inócua, com certeza bem menos necessária. Enquanto isso, eu acredito que nós tenhamos um compartilhamento de responsabilidades. Cada órgão fazendo a sua parte no que diz respeito à conscientização, à educação pública e privada em geral, os órgãos de fiscalização fiscalizando e o Ministério Público, estadual, federal, cada um na sua área de abrangência, tomando as medidas preventivas e eventualmente repressivas com relação ao descumprimento das normas ambientais. Hoje existe algum tipo de fiscalização? Porque a gente sabe, falando da região aqui, da questão do Rio Tubarão, da poluição, principalmente do carvão, de dejetos sanitários que são jogados todos os dias no rio. O senhor tem uma ação, né, nessa questão da poluição das nascentes da nascente do Rio Tubarão? Sim, o Ministério Público Federal em Criciúma propôs já no ano de 93 uma ação civil pública contra as mineradoras e contra a União para obrigá-las a recuperar a degradação deixada pela mineração irresponsável do carvão ao longo de décadas. Somente a partir da década de 80 é que surgiram as primeiras leis ambientais e que as mineradoras foram sendo paulatinamente obrigadas a ter cuidados ambientais ao minerar e ao tratar os rejeitos, principalmente. No entanto, nas décadas passadas ficou um rastro de destruição e de poluição que ainda hoje castiga os nossos rios, principalmente aqui o Rio Tubarão, o Rio Uruçanga e o Rio Araranguá. Então, por meio dessa ação, que tem uma sentença já do ano 2000,
essas empresas mineradoras e a União foram obrigadas a recuperar esses passivos ambientais e os recursos hídricos, né? E nós sabemos que o caminho ainda para a recuperação dos recursos hídricos é longo, mas já há ações significativas de recuperação que, se associadas a ações para tratamento de dejetos de esgoto, seja das cidades, dejetos humanos como animais aí no interior, nós acreditamos que será possível, sim, recuperar a qualidade das águas dos nossos rios. Que ações o senhor diz que já começaram a ser feitas para recuperar o rio? Bom, nós estimamos que na região carbonífera como um todo, incluída aqui a parte das nascentes do rio Tubarão, são 5.500 hectares de áreas degradadas a recuperar. Dessas áreas, uns 2.000 hectares já têm projetos de recuperação concluídos ou em fase de execução, mas ainda falta mais da metade dessas áreas a recuperar. E sobre a mata ciliar do rio, junto com essas ações, não há um planejamento para que seja recuperado também a mata ciliar da nascente do rio? Sim, a questão da mata ciliar, que é uma área de preservação permanente, é uma obrigação dos lindeiros preservar e, no caso de destruição, recompor a mata ciliar, né? Mas isso é uma questão mais genérica que se insere nas atribuições do Ministério Público Estadual. No caso específico do carvão, naqueles lugares onde há depósito de rejeito de carvão, às margens do rio, e posso dizer que não são poucos lugares que tem essa situação, a empresa tem que tirar os rejeitos, depositá-los em local adequado, recuperar aquela área e revegetá-la com espécies nativas para recompor a mata ciliar.